de um projeto deles na área de ambiente, e aí ela tem um link aí para as pessoas poderem votar, viu? Aí vai lá colocar o link. Como é o nome dela? Maria Augusta. Oi, gente, Maria Augusta, vamos Maria todo mundo Augusta. votar na Maria Augusta, no link, hein? Sim, Tá gente, bom? meu grupo é Materiais à Base de Grafeno. Eu vou colocar aqui o link, é um daqui de Pernambuco joia. que a gente fez, é muito massa. A gente desenvolveu grafeno para limpar poluente da água. Então, se vocês puderem votar, a gente vai agradecer muito. Que legal, legal. A gente vai votar. Todo mundo votando, hein? Bom, já está gravando, vamos iniciar. Quero dar boa noite a todos e a todas. Um prazer nos encontrarmos novamente aqui nesse espaço. Para quem está chegando hoje, e eu estou vendo um monte de nomezinho novo aqui na lista, então quero dizer que o Orico Online é um projeto do Grupo Oricolé, que é o Laboratório de Pesquisa sobre Formação e Atuação Profissional em Lazer, do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer da UFMG. Eu sou Helder Sayama, eu coordeno esse grupo, junto com a professora Marcília Silva, que está aqui comigo, aí, conosco. Esse projeto, então, ele nasceu de uma vontade que os membros do grupo tinham de promover o encontro e também se constituir aí como um espaço de resistência contra uma série de narrativas que estão sendo produzidas hoje, que são contrárias à ciência, ao acesso dos diferentes sujeitos às possibilidades de lazer que são construídas na nossa sociedade. Enfim, os nossos papos, eles têm versado sobre o lazer e suas relações com diferentes questões que têm sido nossas pautas de luta para garantir o acesso, então, a esse direito. Já abordamos aqui questões sobre gênero e sexualidade, saúde, história e memória, população LGBT+, pessoas com deficiência, negritude e racismo, cidades, tecnologias, políticas públicas, gestão do lazer e também falamos sobre os campos de conhecimento sobre o lazer nos âmbitos nacional e internacional. E para quem quiser, então, conhecer um pouco mais desse trabalho e desses debates que nós tivemos, todos os nossos encontros eles estão disponíveis no nosso canal do YouTube no que chama Oricolé, né? Então, se vocês colocarem lá na busca do YouTube Oricolé, com acento no vocês vão encontrar, então, os nossos diálogos, todos gravados e podem ser acessados por todo mundo. Para o dia de hoje, em especial, nós temos o prazer aqui de receber a professora Liana Romera, da Universidade Federal do Espírito Santo. Rapidamente, a Liana tem um currículo muito extenso, mas rapidamente ela é graduada em Pedagogia e Educação Física, é mestre e doutora em Educação Física pela Unicamp. A Liana coordena um importante grupo de estudos na Universidade Federal do Espírito Santo, que é denominado Andaluz. Para mim, a Liana é uma referência aí sobre os estudos que relacionam lazer, uso de drogas e juventudes. E, além disso, a Liana é uma querida amiga e, assim, uma pessoa que eu tenho tanto orgulho de ter perto e orgulho e prazer de ter perto da gente participando de uma série de atividades em conjunto. Então, Liana, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, pela sua participação, disponibilidade. Quando o Grupo Oricolé fez esse convite à Liana, a Liana aceitou de pronto para participar, então quero agradecer muito a Liana por isso, né? Eu sei que a gente tem um carinho muito grande, todo o grupo e a Liana, que inclusive já fez parte desse Grupo Oricolé. Para mediar essa mesa, nós temos convidado aqui sempre um membro, uma pessoa que faz parte do Grupo Oricolé, e hoje não será diferente. Nós temos o prazer aqui de apresentar o professor Alain Faber do Nascimento, que é graduado em Turismo, mestre em Ciências Sociais, doutor em Geografia e pós-doutor em Estudos do Lazer, do qual eu tive possibilidade de trabalhar junto aqui no nosso programa. O Alain, ele atualmente é docente da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha em Mucuri, e o Alain também é um grande amigo nosso que está aqui sempre contribuindo com o nosso trabalho. Então, Alain, muito obrigado pela sua participação hoje. Eu queria, antes de passar a palavra para o Alain, eu queria, então, convidar vocês para participar. Nildo, acho que seu microfone está aberto.
Eu queria convidar vocês para participarem do CIELOR, que é o Congresso Ibero-Americano de Estudos do Lazer, Ócio e Recreação. Esse congresso vai ser todo online e vai iniciar na quarta-feira da semana que vem. Na verdade, ele vai acontecer de quarta a sexta-feira da semana que vem. Além da UFMG, nós temos várias outras instituições auxiliando e participando como parceiras aí nesse evento. Uma delas é a UFES, da qual a Liana é a representante da instituição e tem trabalhado conosco. Então, a Kátia já colocou aí no chat o link do evento. Quem quiser conhecer, ver a programação, tem tudo lá e todas as informações. E, por fim, eu queria também fazer a chamada para o próximo Orico Online, né? A gente sempre já inicia fazendo o convite para o próximo, que será no dia 16 de dezembro, às 19 horas também, sempre às 19 horas, e sempre uma quarta-feira. A convidada, então, a professora Flávia da Cruz Santos, que é da UFMG e da UFJF, da Federal de Juiz de Fora, e ela vai falar do tema O Direito ao Lazer na Constituição de 1988, História, Compreensões e Significados. Agora, né, desde o último Orico Online, nós passamos a fazer as inscrições pelo Simpla. O Simpla, ele nos permite emitir certificados. Então, assim, só conseguimos emitir certificados para quem está inscrito pelo Simpla. Se não estiver, a gente não consegue emitir certificado e aí fica bastante difícil. Então, para os próximos, quem não conseguiu hoje, que conseguiu o link aí, mas não conseguiu fazer a inscrição, eu peço que faça inscrição no Simpla. As inscrições são sempre até às 17 horas, porque entre 17 e 19 nós precisamos organizar por dentro do sistema o envio do link, enfim. Então, nós precisamos desse tempo para poder, não dá para fechar a inscrição em cima da hora. Então, procurem fazer a inscrição no Simpla. Ao longo do nosso trabalho aqui hoje, nós vamos passar uma lista de presença aqui no chat e vamos pedir para que vocês assinem essa lista de presença para que a gente possa, então, fazer a emissão desses certificados. Então, venha com a gente, né? Como a Carlete costuma dizer, vem com a gente, né? E vamos continuar aí fazendo um bom debate. A gente espera muito desse debate hoje com a Liana, porque eu tenho certeza que ela tem muita coisa para contribuir aí. Obrigado mais uma vez, Liana. Alan, obrigado. A palavra é sua, Alan. Obrigado, Helder. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um Orico Online. Desde já, fica o meu fraterno abraço a todos que nos veem nesta noite. Agradecer também ao professor Helder, ao grupo do Oricolé, pelo convite em participar desse bate-papo aqui hoje. Para mim é sempre um aprendizado, é sempre muito gostoso, alegre, descontraído estar com vocês. E o tema de hoje, como já foi dito na abertura, é lazer, uso de drogas e juventude. E para debatê-lo, nós teremos o privilégio de contar com a exposição da professora Liana Romera. O Helder já falou um pouco da titulação da professora Liana, mas eu gostaria de fazer alguns adendos antes de passar a palavra a ela. A professora Liana é uma egressa das primeiras turmas do grupo de referência no desenvolvimento dos estudos do lazer no Brasil em âmbito de pós-graduação, que é justamente o grupo capitaneado pelo professor Nelson Marcelino na década de 1990 na Unicamp. A professora Liana, então, é uma egressa desse grupo original, desse grupo fundador do desenvolvimento dos estudos do lazer no Brasil em âmbito de pós-graduação. A professora Liana tem uma vasta produção teórica e reflexiva sobre as relações entre lazer, juventude e drogas, e, sobretudo, sobre o esporte, o educador físico e espaços e territórios de vulnerabilidade social. E aqui eu queria chamar a atenção para um ponto, porque desde que eu recebi o convite do Helder, tive a oportunidade de ler alguns trabalhos da professora Liana, e cheguei à conclusão, depois ela pode até confirmar se é isso mesmo, né?
Aqui é importante registrar que a professora Liana se notabiliza por tentar desvendar essas relações entre lazer, juventude e drogas, não pelo caminho fácil da crítica moral, tampouco pelas pretensas funções redentoras da ocupação do tempo do jovem pelo esporte, pelo lazer, tão presente nas vulgarizações do discurso institucional e até mesmo acadêmico, mas sim por enxergar nessas relações uma possibilidade emancipadora, um espaço-tempo de aguçamento de sentidos e uma educação humana. Além disso, a nossa convidada de hoje é figura de proa naquela que pode ser considerada uma das principais, quando não a principal política de lazer do Brasil contemporâneo, que é o PELC. A professora Liana atuou como formadora do PELC em diversos municípios do país. E, por fim, eu não vou me alongar muito mais, mas não poderia deixar também de revelar nessas minhas descobertas uma certa abelhudice minha, que diz respeito à terra natal da professora Liana, que é Catanduva. Catanduva eu procuro justificar isso porque meu pai nasceu em Olímpia, a minha avó mora em Olímpia, e minha bisavó, ela também nasceu em Olímpia. Olímpia é uma cidade próxima, ao lado de Catanduva. A bem da verdade, eu nasci, vivi grande parte da minha infância, da juventude, e as histórias que a minha bisavó contava, elas comportam o que eu posso chamar de uma geografia fantástica da bacia hidrográfica do Rio Turvo e do Rio Grande, que é justamente onde estão localizados ali os municípios de Catanduva e Olímpia. Então, de modo que, para mim, especialmente, é um prazer conhecer a professora Liana e dizer que ela é uma conterrânea minha, por parte de pai. Antes de passar a palavra à professora Liana, eu queria só falar um pouco sobre a dinâmica do trabalho de hoje, né? Então, nós vamos ter ali uma dinâmica de 40 minutos de exposição. Ao longo da exposição, em dado momento, eu vou colocar ali no chat, para que vocês comecem a fazer perguntas, né, via chat, ou melhor, inscrição, né, para fazer as perguntas via chat, e lembrando também de desligar o microfone, para evitar qualquer tipo de microfonia, tá bem? Dito tudo isso, eu passo a palavra à professora Liana, a quem desde já agradeço muito, muito mesmo a presença. É com você, professora. Obrigada, Alain. Que bom saber que você é conterrâneo, né? Terra do folclore, a cidade vizinha de Olímpia, sabia. Obrigada pelas tuas palavras carinhosas da apresentação. Obrigada ao Helder pelo convite e pelo desafio que é falar para o Oricolé, um grupo tão bem preparado, né? E especialmente obrigada a todas as pessoas que eu estou vendo aqui. Carol trouxe os seus alunos, Nildo também disse que trouxe alguns alunos, pelo menos eu li aqui na lista. Outras pessoas tão queridas que há tanto tempo que eu não via, né? Esse ano passou sem a gente conseguir nenhum tipo de aproximação mais carinhosa. Mas eu não vou citar nomes, porque aqui estão inúmeras pessoas, eu estou contente com o número de pessoas aqui inscritas, não achei que fosse ter todo esse alcance, então não vou me arriscar a citar nenhum nome, mas eu quero, de coração, agradecer a todos vocês. Eu confesso que eu imaginei que eu fosse ficar nervosa, mas eu não estou nervosa, eu estou emocionada de ver tanta gente querida juntas e me acompanhando. Eu já vi aqui os meus andaluces, a Carol, que é minha parceira de grupo, né, minha grande parceira na UFES, com os estudantes dela, o Oricolé, que eu tanto adoro, alguns colegas Aniele, outros colegas da época de PELC. Então, assim, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, e devo isso, acredito que ao Helder, especialmente, e ao Oricolé, pela realização desse projeto Bar Sem Bar, né,
esse trabalho coletivo e de relevância que vocês têm desenvolvido nesse tempo tão desafiador, de imposição desse distanciamento social que a gente nunca tinha esperado e nunca tinha experimentado, né, nas nossas vidas. Esse foi um ano bastante difícil, bastante solitário, mas a internet, de alguma forma, nos salvou. Eu digo que a gente não está isolado, mas a gente está distanciado, então a gente pode se encontrar, ao menos virtualmente, né? Esse ano de 2020 nos forçou a vir para esse ambiente virtual, né, por conta da pandemia, e que evidenciou algo que eu acho que nós que pesquisamos no campo do lazer, nós já sabíamos, a importância do lazer, da sociabilidade, da arte, da cultura, a importância que tudo isso tem na nossa vida, até para preservar nossa saúde mental, mas principalmente a importância das relações humanas e do encontro que, de repente, ficou para nós dificultado, proibido e impossibilitado. Então, cada rostinho que eu via de pessoas que eu amo, eu falava, nossa, que vontade disso tudo acabar. O Helder falou agora há pouco da vacina, né, e eu espero que isso aconteça, muito embora eu não tenha lá muito, não veja com muita positividade esse próximo ano, mas tomara que sim. De todo modo, né, eu espero que em 2021 a gente possa continuar com o Bar Sem Bar, mas bar com bar, e de forma presencial, né? Então, fica a dica, Auricolé, Helder, amigos, para que a gente possa se encontrar em algum lugar e sentar, e conversar e dar risada, porque é isso que nos move, né? Bom, o convite do Helder era para eu trazer, então, os elementos relacionados ao lazer, juventudes, que eu uso no plural, e também os usos de drogas, que são os temas de estudo do Andaluz, o nosso grupo de pesquisa na UFES. Eu pensei em tantas coisas, gente, o tema é tão amplo, que faz, acho que, 2 semanas que eu estou separando material, coloco algumas coisas, tiro outras, né, mas eu acredito que eu separei alguns pontos que eu entendo que sejam a base para a gente disparar essa discussão, né, eu fiz um roteiro que eu vou procurar seguir, e ele vai disparar a segunda parte do nosso papo. As palavras do Alain na apresentação, eu acho que conseguiram refletir exatamente o que eu penso, o caminho que eu trilho e como a gente conduz essas discussões, porque falar em drogas é algo bastante paradoxal, né? As pessoas esperam ou que você venha com um discurso proibicionista ou antiproibicionista, e essa tensão, essa dualidade, ela, por vezes, cerceia o que precisa ser a discussão científica. Então, eu separei 3 temas, e esse roteiro, que eu espero dar tempo de eu falar até mais ou menos 8 horas, que eu acho que é esse o meu tempo, e o que não der para falar nesse primeiro momento, depois eu vou tentando encaixar durante a segunda parte na nossa conversa. Então, eu pensei no seguinte, gente, a relação do tema, né, lazer, juventudes e drogas, com alguns marcadores sociais, especialmente raça, que eu vou falar no primeiro momento, e gênero, que eu vou falar ao final. Depois eu pensei nos desafios de discutir o tema das drogas no campo de estudos do lazer, que é algo bastante ainda escasso, e os modos de consumo no lazer, o lazer noturno e alguns padrões e frequências de uso e os critérios mais prevalentes, especialmente do binge drink. E aí é um pouco uma ousadia minha falar de binge ou, né, desse tema do bar sem bar. Bom, então eu começo dizendo que do ponto de vista legal, as drogas estão classificadas em 3 grupos, né, em termos legais. Lícitas, ilícitas e agora, mais recentemente, as prescritas.
E com relação aos impactos no sistema nervoso central, elas estão como depressoras, estimulantes e perturbadoras. Eu não vou entrar nessa discussão, porque eu acho que é algo, assim, já bastante discutido, ou muito fácil de ser encontrado em textos que circulam, né? Eu vou passar para outros pontos, mas destacar que as nossas pesquisas têm tratado com maior atenção dos usos lícitos, em especial do consumo de bebida por parte da população jovem, né, e com maior atenção para esse binge drinking, que eu vou falar depois do que se trata, mas que é o padrão que vem sendo mais acusado nas pesquisas que a gente está fazendo com universitários, né. Então, as percepções sobre drogas, de um modo geral, elas têm mudado bastante, especialmente nos últimos anos, e vários dos estigmas que já foram superados, amenizando um pouco, né, do olhar sobre esses usos, mas não para todo mundo. E aí a gente começa a pensar naquele marcador racial que eu falei inicialmente. Os novos modos de uso, eles exigem uma compreensão distanciada de uma visão maniqueísta do usuário, ou da sua associação com marginalidade, com estigmas e com preconceitos, e, além disso, nas últimas décadas, a gente tem percebido novas formas de consumo, né, impulsionadas especialmente por mudanças econômicas, políticas e culturais. Então, há uns 20 ou 30 anos, né, um jovem que consumisse algum tipo de droga ilícita eram destinados a alguns rótulos bastante pejorativos, fortalecendo estigmas e preconceitos. Eram percebidos como pessoas nada confiáveis, improdutivas, sem caráter, violência, enfim, sobravam adjetivações negativas, né? E quase não havia nenhuma distinção entre o que é ser um usuário esporádico ou recreativo, esse é um termo novo, uso recreativo, e o que é ser um dependente químico. As pessoas compreendiam tudo como se fosse a mesma coisa, de uma maneira bastante moralista e pouco informada, né? E a depender da classe social e geográfica, esse estigma ficava ainda maior. Então, eu digo isso para dizer o seguinte: os usos de drogas feitos por jovens da e na periferia não são compreendidos, ainda hoje, da mesma forma que os usos de drogas, sendo elas as mesmas drogas, as mesmas quantidades, com os mesmos padrões e frequências de uso, de um jovem morador de um bairro nobre da cidade. Essa diferenciação que se faz desse mesmo uso vai evidenciar esse marcador racial importante nas discussões. Então, as percepções da sociedade, né, as formas de abordagem, principalmente da polícia e da mídia, elas são bastante distintas para esses dois jovens, né? Então, a depender muito da raça, classe social, econômica, geográfica, um jovem é mais prejudicado pelas leis sobre drogas do que outros, especialmente os menos favorecidos. Muito daquela famosa e fracassada guerra às drogas que os Estados Unidos inventou tem a ver com o racismo. Existe um ativista americano que eu gosto muito, Ethan Nadelman, e ele é defensor de políticas sobre drogas pautadas na ciência, e fez um trabalho muito bonito junto com o Obama, durante o seu governo, né? E ele afirma que desde o século XIX, a primeira lei sobre o ópio, por exemplo, ela tinha uma relação com os usos dos chineses no solo americano. Depois, as leis sobre cocaína estavam relacionadas aos usos dos negros. E depois, as leis sobre a maconha com os usos dos mexicanos. Então, ele vai dizer que as razões que estão por trás das leis, elas são mais sobre quem usa do que sobre os impactos da droga na saúde ou na sociedade, né? As bases dessas legislações, elas estiveram mais pautadas nos princípios racistas, sociais e econômicos, e que, para algumas pessoas, ainda permanece. Os usos dos jovens das periferias são mais criminalizados pela sociedade. Um outro neurocientista americano,
que o nosso grupo gosta e estuda muito, o Carl Hart, com várias pesquisas, mas com destaque para um livro, Um Preço Muito Alto, que é o preço que o negro e pobre que usa droga paga, ele faz uma leitura inversa das situações. Ele afirma que na sociedade a classe média age como se as crianças da periferia que vivem nas favelas, como ele mesmo viveu, não tivessem as mesmas necessidades de um jovem de classe média. Culpam as pessoas pelos problemas que elas enfrentam e as faz entender que esses problemas que elas enfrentam todos os dias se devem aos usos de drogas, quando, na verdade, é o oposto, ele diz. Os usos de drogas ocorrem, em muitos casos, por conta dos contextos de dificuldade dessas pessoas. Percebam como há uma inversão da leitura, né, desse contexto social. Carl Hart usa como exemplo os usos do crack e afirma que as pessoas não estão no estado de miserabilidade que a mídia gosta de mostrar e chamar aqueles lugares de cracolândia, porque elas usam crack. Não, é o inverso. Essas pessoas estão em vulnerabilidade e são autorresponsabilizadas por questões que são mais da incompetência do Estado do que delas próprias. Então, são formas inversas de olhar para um problema e que a gente acompanha e aceita como uma melhor explicação social do tema, porque o problema das drogas é também um problema social muito grande. Então, esse é um tema bastante debatido nos congressos, e que, se vocês quiserem olhar um pouco mais para isso, tem um documentário que nós assistimos no ano passado, chamado Diz a Ela Que Me Viu Chorar. É um documentário feito na Cracolândia de São Paulo, registrando os avanços do programa de Braços Abertos, que foi uma política de acolhimento aos usuários do crack, na gestão do Fernando Haddad, na Prefeitura de São Paulo, né? Depois, se der tempo ao final, eu falo mais sobre esse programa do Haddad, mas que foi um tempo de dignidade para aquelas pessoas, porque elas puderam, pelo menos, morar e ter um salário durante o tempo que isso aconteceu. Nem é preciso dizer que, na troca de governo, tudo acabou. Então, os autores como Carl Hart e o Nadelman defendem que a guerra às drogas falhou no sentido de diminuir os usos, mas ela conseguiu encarcerar uma população pobre e preta. Essa população vai aprender lá nos presídios, enquanto os outros jovens vão aprender nas universidades. É o mesmo fenômeno, o uso de drogas, visto de maneiras diferentes para essas duas juventudes. Então, esse é um ponto que é importante da gente considerar. Então, é preciso considerar a complexidade do tema, que tem raízes históricas e que acompanha o homem há milênios. E quando nós pensamos na tríade juventude, lazer e drogas, não significa afirmar que todo lazer se dá em redor dos usos de drogas, ou que todas as juventudes buscam lazer ou à noite para consumir droga. Não, significa apenas que esse é um dos viés condutores dos nossos estudos no Andaluz. Em termos da sua localização no campo de estudos do lazer, eu tenho que dizer que abordar esse tema tem sido uma tarefa solitária e desafiadora. Solitária porque existe uma dificuldade em encontrar interlocução para debater o assunto, especialmente no Brasil, e isso a gente pode notar facilmente nos congressos da área do lazer. Basta olhar para as coletâneas, para as programações, para os registros e perceber a escassez de trabalhos abordando, ou ao menos tangenciando, essa relação entre lazer e uso de drogas, né? E os seus desdobramentos mais atuais, como, por exemplo, as violências de gênero, que, via de regra, são detectadas nos espaços de lazer noturno, e que a gente vai falar já já. Bom, daí, se na área dos estudos do lazer nós encontramos poucos interlocutores para o debate sobre essa relação
com os usos de drogas, nos eventos científicos da área de estudo sobre drogas, o lazer também é muito pouco explorado. Parece que nos dois lugares o nosso grupo fica meio que solitário. Quando monta as salas de apresentação, é quase que a gente falando para a gente mesmo, né? Então, a gente gostaria de ter outros interlocutores para discutir a vastidão de temas que dialogam com essa tríade, lazer, juventude e drogas, né? Até porque é preciso considerar que os usos ocorrem nos contextos de lazer, né? Em especial de lazer noturno, mas não só nele, em outros espaços também. Então, o Andaluz, por exemplo, ele é membro da ABRAND, Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas, e mesmo sendo uma associação de caráter multidisciplinar, as pesquisas que interrelacionam o lazer raramente estão presentes. E quando a gente encontra nesses eventos, essas pesquisas, não há um aprofundamento nas discussões sobre o lazer, apenas uma menção, no máximo uma citação de Dumazer-Dier e não muito além disso, né? Com isso, eu quero dizer que nós percebemos o lazer como um tema marginal. Se a gente percebe, né, que ele é um tema marginal lá nas ciências humanas e sociais, e mesmo na educação física, nós observamos que essa interlocução do lazer com os temas dos usos de drogas é ainda mais marginal, é ainda mais periférico. Esse é um ponto importante que eu queria trazer, especialmente se a gente pensarmos que a gente está falando de um fenômeno biopsicossocial e de caráter multifatorial, o que significa afirmar que ele é formado por pelo menos 3 elementos: o sujeito, a droga e o contexto, né? O sujeito, quem usa, o adolescente, o jovem, o adulto, o universitário, o atleta, né? Quem é que determina o uso? A droga, que é o que usa, que são várias, né? A gente está falando de ilícitas e prescritas, mas que são elementos inanimados, e o contexto, onde usa. O cenário onde se usa, o cenário é o lugar do uso, é onde se encontra o sujeito com a droga, que pode ser o lazer noturno, que pode ser o lazer esportivo, por exemplo, que não é totalmente isento dos usos de drogas, como bem lembrou o Alain na apresentação. E a gente gosta muito de frisar isso, porque durante as nossas andanças com o PELC, e os meus colegas formadores vão lembrar, essa frase era muito comum de ser ouvida, assim, não, eu quero que as crianças tenham esporte, tenham lazer, porque não vão para a rua, porque não vão usar droga, porque isso, por aquilo, mas não necessariamente isso acontece, não está dado que uma coisa está diretamente relacionada à prevenção da outra, não, e muitas vezes, como o Derek encontrou no trabalho dele, existem aproximações. Ele pesquisou fatores de risco e proteção para os usos de droga durante o mestrado, e em algumas situações de usos, de práticas esportivas, a gente pode perceber que existe o uso especialmente de álcool, né? Então, ainda hoje é bastante comum se ouvir que é preciso ocupar o tempo das crianças, dos jovens, e nós sempre contra-argumentamos, é preciso proporcionar diferentes oportunidades e possibilidades de vida, ao invés de cercear esse uso do tempo, ou cultivar o medo de que cada um possa fazer do seu tempo e da sua liberdade. Então, essas percepções maniqueístas do lazer, elas reforçam um paradoxo. Esse paradoxo é discutido por vários autores, a gente usa sempre a Linda Caldwell e a Teresa Freire, que vão defender que uma atividade de lazer tanto pode ser um elemento positivo quanto negativo, pode tornar-se uma experiência enriquecedora, libertadora, criativa, emancipatória ou não, né? O lazer são vários lazeres, são várias juventudes e são vários usos que se faz. Mas eu tenho que admitir que discutir essa questão relacionada às juventudes
e aos usos de droga é um exercício bastante delicado para nós, porque exige bastante responsabilidade. A linha divisória entre uma abordagem moralista e uma abordagem apologista é muito tênue, é muito delicada. Então, nós vivemos buscando esse equilíbrio da ética, da responsabilidade e da imparcialidade, né? E talvez esse seja um dos fatores que justifique, né, a escassez de estudos na área. Historicamente, a área das ciências da saúde, né, e a medicina são as primeiras e também as detentoras das principais discussões sobre o tema. Ela entende a questão das drogas pelo seu viés terapêutico, medicamentoso, discute caracterização, significação dos usos, impactos das drogas no organismo, determinam o que é dependência, o que é uso e uso abusivo, e propõe tratamentos. Mais recentemente, e isso é um ganho muito grande para a discussão do campo das drogas, a neurociência tem trazido grandes contribuições, e em diversas frentes que envolvem os usos e nas suas diferentes finalidades, né, uso terapêutico, medicinal, recreativo, religioso, e consideram, especialmente, né, os usos históricos e milenares. Então, esse tem sido um grande avanço, não é específico da nossa área do lazer, mas a gente acaba encontrando algumas coisas nos congressos que nos alimentam de certa forma. A área das ciências sociais, né, o direito aborda o tema a partir de legislações sobre o uso, compra, venda, tráfico, fronteiras, encarceramento, discute o que é legal e o que é ilegal, o que é lícito, o que é ilícito, né, e constrói as leis sobre drogas. E na área das ciências humanas, a sociologia, a antropologia, a geografia, a psicologia, a educação se inserem na discussão, mas de uma forma bem mais gradativa. A educação, então, de uma maneira ainda bastante tímida. E na mesma perspectiva, né, dessa timidez, o lazer, e aí eu vou me utilizar do Chris Rojek, vai dizer que o lazer trata de forma ainda marginal, né, o tema. E é como se a sociologia do lazer, que pouco interage com temas polêmicos, e a sociologia da droga, que por muito tempo discutiu os usos somente naquela perspectiva particular de desvio, delinquência, falta de caráter, ainda não conversassem sobre esse tema, ainda não conversassem sobre si, sobre sociologia da droga e sociologia do lazer. Eu, em parte, discordo do Rojek no que vai dizer sobre os temas marginais, porque eu acho que, nesse ponto, os estudos do lazer avançaram bastante, mas em algumas situações específicas ainda falta fortalecer o diálogo. E aí, se por um lado as divisões da sociologia da droga, sociologia do lazer, sociologia da juventude ajudam na compreensão das suas especificidades, por outro lado, elas reforçam fragmentações e dificultam uma compreensão macro desses que são temas sociológicos e que necessitam dessa abordagem sistêmica. Então, essa crítica específica foi feita pelo Eric Dunning, ao mencionar a construção do conhecimento das diferentes sociologias, como se elas fossem torres de marfim que não se comunicam entre si e que poucas inter-relações fazem quando isso é extremamente necessário. Então, dito isso, eu passo para a questão do lazer mais especificamente, mas sobre um lazer noturno, que é o contexto mais estudado pelo nosso grupo atualmente. Eu vou começar, para falar do lazer noturno, só usar uma frase do Margulis, que é um sociólogo argentino que a gente também tem usado, e ele se refere às noites, ao lazer noturno, para dizer que as normas que regulam a vida urbana variam de dia e de noite. E a noite urbana apresenta uma cidade diferente, com maior privacidade e, principalmente, com espaços protegidos dos olhares dos adultos.
muda a paisagem e mudam seus autores. Outras atividades dão o dinamismo da cidade noturna, especialmente nos espaços que têm ritmos diferentes daqueles desenvolvidos durante o dia. Essa mudança, ela tem sido observada no estudo do Saulo Kuster, orientado por mim e pela professora Ana Carolina Rigoni, que vem desenvolvendo uma etnografia na Rua da Lama, em Vitória. É um espaço que durante o dia agrega vários comércios e quando vai chegando à noite, ele vai ganhando outros contornos e outras formas de sociabilidade, né, a partir da abertura dos bares, e vai se tornando uma rua boêmia da cidade, e uma rua que recebe essa juventude universitária. Parte dessa pesquisa do Saulo vai ser apresentada no CIELOR na próxima semana, então já fica o convite. Mas quando o tema é lazer na sua interface com a juventude e a droga, é comum também que a gente considere unicamente categorias ilícitas, né? Fala em droga, a gente pensa logo nos usos ilícitos. Mas o destaque para nós é a bebida alcoólica, até porque diferentes estudos epidemiológicos têm mostrado, e as nossas pesquisas também, que os maiores usos são relativos ao álcool. E de forma estratégica, a mídia contribui, né, para que as atenções e as preocupações relativas às drogas estejam mesmo dirigidas para o ilícito. O objetivo é desviar o olhar sobre o impacto do consumo lícito, porque é nele que está o interesse econômico e muito grande. As cervejarias são as principais patrocinadoras, né, de alguns programas de TV, em especial programas esportivos e de campeonatos nacionais e internacionais. Basta ver a mudança de lei que realizaram no Brasil para que pudesse ocorrer a Copa do Mundo, né? Então, para discutir o tema de forma específica, nessa interface, não basta a gente apenas tratar do que é lícito e do que é ilícito, a gente precisa também falar de padrão e frequência de uso, que são dois critérios bastante importantes nesse tipo de pesquisa. Então, existem diversos padrões de relacionamento com as substâncias psicoativas, e de forma que não é correto a gente considerar que todo uso é patológico ou é problemático. Eu acho que esse é um avanço que a neurociência e que a psiquiatria trouxeram para nós. Mas é preciso também compreender que mesmo um uso ocasional pode não ser isento de riscos. Vai depender da dose, do dano provocado, que não é somente para o indivíduo, mas também para a sociedade. Então, existem uma série de fatores que precisam ser combinados. Então, não é todo uso que é prejudicial, mas é necessário estar atento às consequências que podem ocorrer, porque elas são diferentes, elas são individuais, elas são para cada um de uma maneira, a depender do seu organismo, do seu dia e de todas as outras relações. A maior parte dos usuários de substâncias psicoativas não chega a desenvolver um quadro de dependência, como sempre se imaginou, né? Eu acho que as pessoas um pouquinho mais experientes, vou dizer assim, mais da minha idade, ouviram muito dizer na escola de que o uso de drogas era um caminho sem volta, de que uma maçã podre que ia estragar toda a caixa, enfim, de um monte de falas, assim, totalmente sem base científica nenhuma, né? E aí, se hoje a Organização Mundial de Saúde apresenta para nós diferentes padrões e frequências de uso, a gente tem que considerar esses padrões e frequências para analisar qual é o nosso grau de relacionamento com as substâncias, e a porcentagem de usuários de drogas que vai desenvolver dependência é o seguinte, gente, olha só, de 13% a 15% para o álcool, de 15% a 16% para a cocaína e de 8% a 10% para a maconha.
Isso quem nos disse foi Siddhartha Ribeiro, um neurocientista brasileiro bastante respeitado. O ponto nevrálgico desta questão é que não tem como saber de antemão quem terá maiores probabilidades de desenvolver a dependência química. Por isso é necessário considerar a sutileza que envolve o tema e essa linha tênue, sutil, que separa cada diferente relação com a substância. Especialmente, pensar nos grupos de risco, gestantes mais os jovens que fazem uso precoce e abusivo, por exemplo, de maconha, e esse é um ponto de convergência entre o grupo dos proibicionistas e o grupo dos antiproibicionistas. Se a gente hoje consegue olhar para a cannabis de uma outra maneira, ainda para jovens, adolescentes e jovens que fazem uso abusivo, é preciso um cuidado muito grande, porque ela desenvolve uma síndrome amotivacional. O Carl Hart e também o Siddhartha Ribeiro, eles dizem que o avanço nessas pesquisas vem mostrando que, considerando padrão e frequência, um adulto pode ter uma relação de autogestão com alguns consumos. E essa ideia também é encontrada pela revisão bibliográfica que a Heloísa Hering fez no mestrado e agora está levando para o doutorado sobre a relação de autogestão de pessoas adultas com as suas drogas. E é o que a gente vê e, de certa maneira, também faz. Então, quais são os padrões de uso? Veja, uso experimental são critérios da Organização Mundial de Saúde. Uso experimental, uso ocasional ou recreativo, esse é um padrão novo, uso habitual ou controlado, e só depois a dependência e o uso frequente. E aí ela vai fazer uma separação sobre o que é dependência, mas eu acredito que não cabe muito na nossa discussão de agora. Sobre frequência de uso. Uso na vida, uso no ano, uso recente, uso no mês, uso na semana, vai diminuindo o espaçamento para avaliar a relação com as drogas. Mas, além desses padrões e frequência, existe um padrão que é pesado, que é o beber em binde, que eu tinha comentado no início. É um padrão de consumo verificado especialmente entre os jovens que frequentam espaços noturnos, mas muito mais entre os jovens que frequentam os espaços noturnos informais, como ruas, praças e parques. Esse também é um achado do estudo da Heloísa, que vai aprofundá-lo agora no doutorado. É um modo de beber, o binge, vocês falam assim, mas o que é binge drink, né? É um modo de beber caracterizado por, atenção, 4 doses numa única ocasião para as mulheres e 5 doses para os homens. Há autores que vão dizer que isso não é determinado dessa maneira, que pode ter uma flexibilidade maior, mas gira em torno disso, né? 4 doses em um período de tempo. Essa prática, ela pode ser problematizada considerando a naturalização e a banalização da presença do álcool na vida diária da população e, sobretudo, nos contextos de lazer. Uma outra possibilidade de análise é sobre a percepção dos jovens a respeito da quantidade do seu próprio consumo. Eles sempre acham que beberam menos do que, de fato, beberam. Acho que chega uma hora que não computam, de fato, o número de doses bebidas e passa do limite. Com relação ao primeiro ponto, nós argumentamos que o incremento do mercado de lazer noturno, através da criação de novos espaços, a flexibilização legislativa, o comércio de bebidas alcoólicas, os rótulos atrativos, as cores atrativas, eu não sei se vocês chegaram a ver aqueles bujãozinho, me fale o nome agora, todo colorido, um de cada cor, uma cor mais linda que a outra. Quando vier o nome, eu falo para vocês, esqueci agora.
mas são todos atrativos que desejam capturar a atenção e o consumo dessa população. E as ações publicitárias têm um impacto muito grande na naturalização do uso de bebidas. Então, essa modalidade do binge drinking convida para algumas reflexões, e dentre elas, esse padrão pesado de beber nas idades ainda muito precoces, né? Como mostram alguns estudos epidemiológicos que a gente usa para comparações. Um outro ponto que eu queria ver com vocês, que está relacionado ao binge drinking e com as violências sexuais. E aí a gente vai entrar numa discussão sobre marcador de gênero, né? Eu vou usar, então, uma pesquisa da Espanha para comentar o programa Noites Seguras para Todas. É um programa que nasceu lá o ano passado, com a finalidade de aprofundar a compreensão dos mecanismos que geram violência sexual sofrida pelas mulheres jovens nos espaços de lazer noturno. E é desenvolvido por uma federação de mulheres jovens, olha só, e financiado pelo Ministério da Saúde, Consumo e Bem-Estar Social. A primeira parte desse estudo concluiu que as mulheres jovens, elas têm parte do seu tempo de lazer roubado ou usurpado pelos homens que as interpelam sexualmente durante, e de maneira constante, durante o lazer noturno, usando uma variedade de violências sexuais que vão desde olhares continuados e incômodos até uma agressão sexual com uso de força, comentários inapropriados, aproximação física sem consentimento, toques não desejados, entre tantas outras coisas. Então, a pesquisa ainda mostra que as mulheres jovens percebem o lazer noturno como um cenário onde essas violências sexuais ocorrem com maior permissividade, por ser um contexto onde os códigos de comportamento e o consumo de álcool e outras drogas acabam sendo elementos legitimadores dessas ocorrências. Essas violências são ainda mais fortes, e aí a gente vê a combinação da questão de gênero com racial, e as mulheres afrodescendentes e latino-americanas são mais incomodadas, mais importunadas sexualmente nesses ambientes de lazer noturno. Então, a gente pensa, quando a gente vai pensar em importunação sexual, lazer e uso de, nem precisa ser droga ilícita, mas o álcool, especialmente, né, a gente pensa na cultura do estupro e na maneira como a sociedade se manifesta frente às violações ou aos tipos de violência sexual que ocorrem nesses contextos de lazer. A justificativa do consumo de álcool e outras drogas acaba sendo entendido como o causador da violência. Na pesquisa que eu estou apresentando, 50% dos homens acham isso e 45% das mulheres espanholas também acham que o fator é o consumo de álcool unicamente. E se a mulher, que é a vítima, também tiver bebido, ela passa por condenações ainda maiores. A gente viu algo muito próximo disso, agora há pouco tempo, aquele absurdo de Santa Catarina do estupro culposo, que o juiz encontrou. Então, gente, para eu ficar dentro do tempo desse primeiro momento, esses são alguns temas relacionados ao lazer e às drogas que precisam ser investigados na perspectiva multidisciplinar e que representam desafios do campo. Então, quais os desafios que eu apresento para a gente poder pensar? Potencializar as pesquisas sobre drogas e juventude dentro do campo de estudos do lazer, fomentar a interlocução com outras áreas para o fortalecimento desses diálogos multi- e interdisciplinares numa perspectiva sistêmica, potencializar a interlocução dos estudos com destaque para os diálogos junto aos marcadores sociais
gênero, idade, raça, especialmente esses, mas também outros, e vencer os desafios que vão contribuir para uma ampliação do foco dos estudos no campo do lazer em atenção a esses temas sociais que eu tratei aqui. Então, são necessárias, né, pesquisas que considerem o lazer como um locus de investigação para a compreensão dos modos de consumo dessas substâncias por parte dessas parcelas de juventudes, que a gente também não trata ainda no singular. Bom, eu acho que eu fico por aqui nesse primeiro momento. Eu ia falar, eu trouxe algumas coisas das pesquisas dos nossos alunos, mas aos poucos eu acho que quando eu for dialogando com vocês a partir de agora, eu vou conseguindo falar um pouco mais dos estudos do Josimar, da Maria Paula, do Tiago, que todos estão de alguma maneira, do Samuel, que está aqui também, relacionados com esse nosso tema. Já comentei alguma coisa sobre Saulo, Derek e Heloísa, e depois, aos poucos, a gente vai comentando os outros. Mas é importante deixar já registrado para vocês que 4 desses estudos, parciais ou integrais, vão ser apresentados no nosso congresso da semana que vem. Então, fica o convite para que vocês acompanhem o evento, que está imperdível. É isso, Alana. Obrigado, Liana. Já estou aqui na expectativa para a semana que vem. Eu fiquei curioso, porque a gente já recebeu alguns inscritos aqui, mas eu queria fazer uma pergunta, e depois a gente vê mais ou menos como nós vamos organizar o nosso bate-papo aqui. Mas primeiro, você falou eu perdi, como é o nome daquela bebida que os jovens, à noite, eles precisam tomar mais de uma vez? O microfone. Eu fechei. Binge. A gente fala beber em binge drinking. Que pode ser cerveja, vodka, que puseram aí agora, vinho, isso, Elô, obrigada. A gente fala de doses, né? Uma dose, uma taça de vinho equivale a uma lata de cerveja, que equivale a um shot de vodka ou de um outro destilado. A gente fala em doses. Então, o binge drinking é beber um excesso de doses num curto espaço de tempo. Tá. A minha pergunta é, você falando, né, às vezes, talvez seja um exemplo muito bom, mas eu lembrei daquele filme, Se Beber Não Case, que é uma coisa assim, que é uma despedida de solteiro, e aí eles, depois quando eles acordam, lá o noivo acorda, ele nem sabe o que aconteceu. Mas por que eu estou falando isso? Me parece que tanto nas experiências de lazer, tanto nas experiências de turismo, as pessoas, quando se propõem a fazer essas práticas, se elas não atingirem ou se elas não alcançarem um estado de vertigem, de ser algo assim elevado à enésima potência, parece que elas não encontram prazer, né? Pelo menos em algumas experiências, algumas realidades vinculadas ao turismo e ao próprio lazer, né? E daí tá o exemplo do filme. Um outro exemplo que tem a ver com a nossa... lá vai eu de novo falar da nossa região natal, né? Ali, como você bem sabe, tem um parque que foi criado lá em Olímpia, que é o Termas dos Laranjais, que modificou toda aquela região da água para o vinho. Como eu disse, desde pequeno eu frequento a região, e o parque foi criado em 1985, e ali só havia um tobogã, né? Hoje, quando você vai ao parque, é uma Disneylândia, e os brinquedos, os tobogãs, eles estão cada vez mais sofisticados. Se o tobogã não tiver 4 piruetas, e são os que são mais, assim, como eu posso dizer, as filas são enormes. E quando eu vejo os tobogãs da época que eu ia lá, que ainda eles continuam, quase não tem fila nenhuma, né?
Então, parece que as pessoas só encontram divertimento, prazer, né, nas suas experiências de lazer e nas viagens, por meio dessa busca pela vertigem. Aí eu queria conversar com você, porque tem um autor, o nome dele é Roger Caillois. Ele fala sobre Sociedade da Vertigem, alguma coisa, e diz que um desdobramento dessa busca incessante pela vertigem é a corrupção do lúdico. Aí eu queria saber de você se, no caso dos lazeres que vocês estão entendendo, né, como esses lazeres noturnos, a gente poderia também interpretá-los, por um lado, como uma corrupção do lúdico. Como é que você vê essa questão da vertigem? Se ela é uma forma de lazer mais empobrecida? Como é que vocês têm percebido isso? Deixa eu só anotar uma palavra aqui que eu quero dizer. O Caillois, ele traz 4 categorias, né, pro jogo, e uma delas é essa vertigem. E sim, é algo muito próximo do que certos consumos podem fazer. E aí, se você perguntar para as pessoas, para que você consome alguma coisa? É para fazer uma alteração de estado de consciência. Mas a gente não pode entender isso como um lazer empobrecido, não. É uma forma de buscar alteração de consciência. E isso é uma busca nossa, se você for pensar, desde pequenos. Desde pequeno a gente busca esse lugar desse prazer. Uma das primeiras brincadeiras que a gente faz é rodar ao redor de um mastro, por exemplo, um poste, alguma coisa, a gente fica girando. Isso é um simulacro de um jogo de vertigem, né? E eu lembro quando uma pesquisadora de São Paulo foi entrevistar as crianças da Praça da Sé, que estavam cheirando cola, ela perguntou para eles, como vocês se sentem? E um deles respondeu exatamente sobre isso, só que sem saber que era uma categoria de Caillois, claro, né? Tia, eu me sinto assim, sabe quando você senta no balanço e roda, torce o balanço, e depois solta para ele desenrolar sozinho, e você entra nesse estado de vertigem de novo. Então, se a gente for pensar que os nossos consumos autogestionados são uma busca pelo nosso prazer, pela nossa pacificação ou pela alteração desse nosso estado, tá tudo bem, né? Vários autores vão dizer que sim, se você consegue trabalhar dentro dessa autogestão dos seus consumos. Está tudo bem, especialmente para nós adultos. Isso é importante da gente dizer. O Carl Hart, no último congresso que a gente teve em Curitiba, ano passado, falou muito sobre isso, e não somente com relação ao consumo do álcool, mas com relação aos consumos ilícitos, e que as pessoas, diferente do que se imaginava, conseguem levar o seu consumo e levar a sua vida, né? Veja nós. Então, as pessoas conseguem consumir, trabalhar, se divertir, amar, casar, mas eu também entendo que você está falando sobre excessos. Também entendo essa parte. Não sei se eu te respondi especificamente, Alan. Eu sim, Liana. Muito bom. Deixe-me passar aqui agora a gente pode começar porque houve algumas inscrições aqui. Eu imagino que talvez, eu não sei se você se sente mais à vontade respondendo em bloco de 3 pessoas, ou fazer um bate-papo com a pessoa que quer perguntar, e logo em seguida você responde. Vamos tentar fazer em bloco? Ok.
contemplar as respostas no bloco, tudo bem, senão a gente volta para as pessoas que não foram contempladas. Pode ser assim? Perfeito. Alan, que tal fazer de 2 em 2? De 2 em 2? É. Perfeito, então. Então, vamos começar. Regiane, você pode abrir a sua câmera e fazer a pergunta para a professora Liana? Se você tiver com dificuldade, eu posso fazer aqui. Já abriu a câmera. Regiane? Oi, boa noite. Agora deu, né? Oi. É que realmente, às vezes, eu perco um pouco a conexão. Eu vou ser bem rápida. Seriam, na verdade, 2 perguntas para a Liana. Pode ser que eu tenha um pouco de um gap aí de defasagem, porque não tenho acompanhado muito pesquisas nesses últimos anos. Mas seria assim, qual é a diferença mais significativa que tem entre a juventude e a relação com as drogas? Cortou. Por exemplo, dos brasileiros, que tem sempre essa fama de ser mais descolado, sei que tu conviveste com eles, né, naquela sociedade há algum tempo. E a segunda é com a minha preocupação, que eu sempre prática, principalmente em políticas públicas, o que tu conseguiste, assim, perceber nas tuas formações do PELC, se teve espaço para trabalhar isso junto à formação, e se tu conseguiste também colher para a academia algumas informações que tivessem algum significado real para tuas pesquisas. Tá, Alan, eu só não entendi muito bem o início da primeira questão, porque cortou um pouco. Tá, eu vou pegar aqui, porque me parece que a pergunta é a seguinte: existe diferença significativa na relação com as drogas do jovem brasileiro e dos jovens espanhóis? Eu vou passar agora, Liana, para o Nildo, para a gente fazer aquele bloco de 2 perguntas, tá bom? Tá bom. Boa noite a todos e a todas. Liana, é um prazer poder te ouvir a sua exposição. Minha pergunta, Liana, ela vai no sentido de... Eu acho que você terminou usando outro termo, que é aqui na minha compreensão, que é essa discussão do consumo autogestado, dessa discussão do consumo autogestado. Minha discussão é muito em cima da questão das políticas de redução de danos. O que é que eu trago essa questão? Primeiro, quando você, até pela experiência, eu acho a experiência que a gente teve, a experiência do PELC, dessa discussão também do senso comum, que o esporte ele é o salvador da pátria, e a experiência que eu tive, eu acho que os 8 anos na Prefeitura do Recife, essa relação de associação, por exemplo, juventude negra, drogas, pobres, e quando você entra no campo do lazer, das práticas, de maneira geral, os esportes radicais, isso foi uma experiência prática que eu vivenciei a partir da coordenação de esporte e juventude, de lidar justamente com esse jovem, essa discussão do consumo autogestado e dessa política de redução de danos, porque você convivia com a galera do skate, com a galera do patins, a do bicicross, ou seja, são a galera que consome nessa perspectiva do consumo, e como você lidar com essa questão da política de redução de danos. Eu queria saber, a partir dos teus estudos, como é que tem sido assinalado hoje as posições com relação a essa questão da política de redução de dano, considerando que o grupo vem fazendo essa pesquisa, e isso tem uma relação, de certa forma, direta, ou seja, há uma associação direta com esse perfil desse público. E aí, como é que isso tem acontecido hoje, no sentido da ação do Estado? Muito mais nesse sentido, mais para te ouvir um pouco sobre isso. Nossa, obrigada para vocês dois, porque maravilha as perguntas, e eu vou começar a responder de trás para frente, tá, Rê? Eu vou começar por essa questão, assim, Nildo, se a gente estivesse jogando vôlei, você levantou para eu cortar agora, porque é muito
Muito importante essa reflexão. Primeiro, assim, política de redução de danos. No atual governo federal, política de drogas, de um modo geral, não precisa falar nem em redução de danos. Política de drogas no governo atual é um retrocesso. Eu acho que, como em tudo, né, a gente sabe, mas quando a gente vai pensar em drogas, todos os avanços que a gente já tinha tido, a gente perdeu muito, a ponto de muitas das reformas, especialmente da reforma psiquiátrica, perder espaço por conta dessa inabilidade e por conta desse conservadorismo para olhar para as políticas de drogas. Políticas de redução de danos, então, elas acabam sendo, por esses governos, muito mal compreendidas. E elas são reais, elas trazem resultados, tanto no tratamento individual de um jovem, né, tem pesquisadores da Unifesp fazendo redução de danos, trazendo tirando do crack e trazendo para outras drogas, por exemplo, redução de danos nos CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, onde o GEL fez o mestrado dele, enfim. Mas o importante do que você traz é a relação dessa redução de danos, não numa perspectiva de política, mas de uso individual dos jovens skatistas. A gente fez uma pesquisa, e a Heloísa está aqui, a Heloísa agora é doutoranda, mas ela fez uma pesquisa com skatistas da orla de Vitória, e o que eles dizem é exatamente o que você está dizendo dos skatistas daí, né, que são esportes que eles usam, sabem fazer a autogestão, têm mais receio com os usos de álcool, e essa gestão faz com que eles não utilizem nada, por exemplo, em épocas de campeonatos. Tem, se eu não me engano, 2 pesquisas nossas publicadas nessa perspectiva da autogestão de skatistas. A gente queria depois ter ampliado para os praticantes de slackline e surf, mas acabou que perdemos o time de algumas coisas. E aí tem algo que a gente tem que considerar, né, Nildo? Fazer pesquisas perguntando para as pessoas sobre usos ilícitos é um pouco delicado, porque as pessoas ficam... como é que eu vou responder? Né? Então, assim, a gente faz pesquisas via celular, isso, aquilo, mas muito das porcentagens dos usos ilícitos são subnotificações, porque a maioria das pessoas não vão ter, como que eu te falo, não vão ter fé de dizer para mim sem me conhecer exatamente. Então, no caso desse skate, a Elo fez um tempão de entrosamento, de envolvimento com o grupo, para que eles se sentissem confiantes para poder dizer alguma coisa para ela. Mas eu acho que são bastante próximas às percepções da nossa pesquisa em Vitória e do que você viveu na política do Recife. Que bom. E, com relação à comparação Brasil e Espanha, nós temos alguns estudos. Saiu um livro agora, o mês passado, com o uso dos mesmos instrumentos, né, que é um pouco do aprofundamento da pesquisa da Heloísa, em comparação com dados de 2 pesquisadoras de lá, com quem eu estabeleci uma relação mais forte de trabalho. E aí, o que a gente percebe? Os jovens espanhóis bebem mais que os nossos. Então, os consumos deles de ilícitos, de uso de bebidas, é maior que o nosso. Agora, o de ilícitos, eu não tenho de cabeça agora, embora eu tenha discutido isso há pouco com a Elo,
mas eu não vou conseguir te falar dos ilícitos, mas, se eu não me engano, também eram maiores entre eles. E com relação ao PELC, era muito comum, e eu sempre conversava depois com os parceiros, né, sempre Nildon, Corpinho, enfim, as pessoas que estavam junto, de que sempre havia aquele discurso do salvacionismo, né, que poderia existir no PELC. E aí o que a gente tentava e conseguia fazer em alguns casos era reverter essa percepção para que as pessoas pudessem compreender o lazer numa outra perspectiva, não de que as pessoas têm que ficar lá dentro da prática esportiva, porque isso exatamente vai distanciá-las de algum consumo, porque a depender do consumo, como o próprio Carl Hart falou, ele é meio que uma salvação da pessoa, para ela sair daquele lugar de tristeza e de desespero social em que ela se encontra. Eu acredito que em muitos lugares, e eu destaco muito o trabalho que a gente fez em Suzano, foi o último PELC que nós realizamos, e para mim foi, assim, de um sucesso enorme, e ali a gente conseguiu fazer alguns avanços nessa discussão. Mas eu confesso para você que, em termos gerais, as pessoas têm muito forte a percepção de que o esporte vai salvar da droga. Aí, quando você entra para falar mais abertamente, mais francamente com eles, de algumas percepções não, frases ditas por ex-atletas que estavam em tratamento e que depois algumas pessoas de dentro das formações do PELC avisavam ou confirmavam. Por exemplo, quando a gente pergunta para um jovem que está em tratamento, que estava em tratamento em uma comunidade terapêutica, né? A pergunta era: como que você se envolveu com drogas? A pessoa estava ali se tratando, porque o que mais levava para o tratamento era o álcool e o crack. Eu me envolvi com o meu professor ou o meu técnico do futebol oferecendo cocaína, para a gente entrar no campo mais estimulado, ou garantindo uma carreira quando a gente fizesse um gol. Então, veja, são situações que, ao invés de dizermos o esporte afasta da droga, pelo contrário, o esporte aproxima em algumas situações. Então, o que a gente no grupo entende que seja importante é como que está sendo trabalhada essa relação esporte e educação sobre drogas. Porque não é qualquer esporte que aproxime, não é qualquer esporte que protege. Tá bom? Perfeito. Eliana, agora eu vou pedir para o Rafael, e em seguida o professor Helder, para mais uma rodada de questões, tá bom? Rafael, por favor, abrir a câmera. Boa noite. Boa noite, Oi, Liana. Rafael. Liana, eu queria te perguntar duas coisas. Uma é mais pessoal, de contação de causa sua, mas a partir desse lugar de pesquisadora de um tema como drogas. Eu lembro que uma vez eu li uma reportagem que citava uma fala do Pedro Abramovay, pesquisador de drogas, e ele dizia o seguinte, assim, cara, o que mais me irrita é quando me convidam para um debate sobre drogas, e aí sou eu e um pastor fundamentalista para debater. Porque ele fala assim, cara, se é assim, então vamos organizar também um debate sobre a lei da gravidade, né? Você chama uma pessoa a favor, uma pessoa contra, e a gente debate a lei da gravidade a partir da opinião livre de cada um, né? Então, eu queria te perguntar
se você já se viu em alguma situação constrangedora desse tipo, seja de ser convidada para um debate com características tipo essa, ou por ter sido interpelada por colegas, por gente que estava assistindo, cobrando de você posicionamento contra as drogas, esse tipo de coisa. Tá? Isso é uma pergunta. A outra que tem a ver com isso é se você já teve dificuldade com relação à aprovação de projeto seu, seja em universidade, agência de fomento, parará, por conta de supostas preocupações éticas de você estar lidando com o tema drogas, né? A gente sabe que tem pesquisadores da Unifesp de São Paulo que respondem a processos e inquéritos da Polícia Federal por pesquisar drogas, né? E o professor Dartil Xavier e outros que atendem usuários de crack, prescrevem o uso de maconha como redução de danos, e aí a Polícia Federal vai encher o saco desses pesquisadores, porque supostamente ao prescrever uma droga mais leve, eles estão fazendo apologia às drogas, esse tipo de coisa. E o segundo é que, assim, eu achei muito interessante o que você falou do lance do uso, não é consciente a palavra que você usou, uso controlado. Foi uso controlado? Desculpa, eu falei em autogestão e depois dos padrões de uso tem um que é controlado. Tá, e aí eu queria que você falasse um pouco disso. Eu entendo que o foco da sua pesquisa é o álcool, mas, assim, se você tem noção de quais são os desafios para esse tipo de uso, quando a gente está falando de substâncias não controladas, porque uma vez que elas não são controladas por serem ilícitas, você não tem controle sobre a composição, né? Então, assim, digamos que uma cerveja fabricada ou uma vodka que o cara diz que tem 1 litro ali, não sei quanto, de álcool, se você toma aquela garrafa inteira, você tem mais noção de saber quanto álcool você ingeriu do que quando você usa uma determinada quantidade de heroína, cocaína ou de maconha, que você não faz a menor ideia de qual é a composição daquilo ali. Então, até isso é um desafio, né? Se a gente não tem fiscalização, no fim das contas, as pessoas não têm a menor garantia do que elas estão consumindo. Volta e meia, a gente tem casos aí de uma porção de pessoas morrerem de overdose num raio de X quilômetros, que tem a ver não por elas terem saído consumindo uma quantidade maior de drogas, mas simplesmente porque chegou uma carga de cocaína ou de heroína, isso volta e meia acontece nos Estados Unidos, que não foi diluída e malhada pelo traficante na quantidade costumeira, né? E aí o cara usou a mesma quantidade que ele está acostumado a usar e morreu de overdose, porque a droga estava pura. Né? Então, assim, enfim, se isso aparece de alguma forma também nas pesquisas, nos relatos, enfim, sei lá. Obrigado. Parabéns pela palestra. Obrigada a você, Rafael. O Helder, deixa eu te falar uma coisa. É bastante complexo o que o Rafael pediu, e eu posso responder para ele essa pergunta? Porque, assim, eu imaginava isso, que assim, eu ia trazer alguns elementos e que o tema ia trazer mais coisas, mas o Rafa... Sim, para todas as perguntas, todas as colocações que você fez, sim para tudo. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso com você. Sobre falar em lugares onde tem, principalmente, religiosos ou pessoas proibicionistas, sempre dá algum tipo de discussão, sim. Eu, uma vez, fui chamada para falar na Federação Espírita daqui do Espírito Santo. Eu sou espírita, né? E eu falei, uso recreativo, como eu falei aqui, é um padrão de uso da Organização Mundial de Saúde e tem uma bela discussão, e até hoje dá. Mas não é uma categoria que eu inventei, é da Organização Mundial de Saúde. E é um uso que acontece cada vez mais frequentemente. A gente percebe, é só sair numa rua do Rio, ou daqui, ou de qualquer lugar, que você vai ver esses usos. E eu gostei da comparação que você fez. Vamos discutir coisas
a partir dos critérios da ciência ou a partir dos critérios religiosos, ou do senso comum, ou da mídia, que a mídia adora distorcer todas as questões, né? E sim, agora, sobre as dificuldades de aprovação de pesquisa, nós tivemos, sempre passamos por algumas dificuldades. Os nossos trabalhos no comitê de ética roda e volta várias vezes, porque eles querem saber de 1 milhão de coisas, de constrangimento, e, enfim, uma dificuldade muito grande. Mas, para ilustrar essa questão, eu queria te dizer o seguinte, e tem a ver com o retrocesso que a gente está vivenciando nesse momento, né? O professor Elisaldo Carlini, da Unifesp, ele começou pesquisas com o uso medicinal da cannabis lá na década de 70. E ele, para nós, é assim, o Papa, né, ele faleceu esse ano, o Papa das discussões sobre drogas, especialmente o uso da cannabis, e sempre fez pesquisas muito sérias, era um pesquisador muito sério, trabalhou com o Dartiu Xavier, que você citou, e no começo do ano passado, ele, lá no alto de seus quase 90 anos, recebe uma intimação da Polícia Federal para ir depor, porque acusado de fazer apologia ao uso da maconha. Ele tinha organizado um congresso da cannabis na Unifesp, né? E imagina, aquele senhor respeitado mundialmente ter que se sentar na frente de um delegado e contar o que é que ele fazia, né? Ele descobriu receptores canabinoides no cérebro, ele discute cannabis terapêutica, e teve que ir lá e falar assim, olha, faz 30 anos que eu faço isso, que eu pesquiso isso, só que isso não é apologia, isso é encontrar tratamento para uma infinidade de doenças que precisam que a medicina dê alguma resposta. Bom, arquivaram o processo, foi uma coisa absurda, mas eu lembro dele comentando que, assim, ele ganhou uma evidência muito maior internacionalmente, que, assim, o Papa dos americanos que discutiam as drogas escreveu um artigo dizendo, tira a mão do Carlini, em respeito a esse homem tão querido, tão respeitado por todos nós que transitamos nessa área. Então, o que existe é um preconceito enorme com essa discussão, e é bem no sentido daquilo que eu estava te dizendo, assim, se você erra na dose do que você está falando, para algumas pessoas, isso pode parecer que você está fazendo uma apologia, e não é. Você está tentando esclarecer à luz da ciência, né, que é o que a gente vem buscando, e não à luz de preconceitos milenares que tem sobre determinadas coisas. Acho que respondi, né? Não, faltou te dizer uma coisa que você falou também sobre, e aí a tua pergunta me leva para te falar sobre o antiproibicionismo, que é usar uma droga mais pura ou menos pura. O grupo, ou a corrente que trabalha com o antiproibicionismo usa exatamente esse argumento, e com todo sentido, porque você sabendo, né, o Estado podendo controlar, você vai saber qual é a qualidade do produto adquirido, né? Não vai comprar gato por lebre sem saber, não vai usar uma coisa sem saber o que é. Então, os antiproibicionistas caminham por essa argumentação que você traz, para dizer da necessidade de um controle da qualidade daquilo que se usa. Obrigado, Liana. Posso ir? Uhum. Bom, Liana, primeiro eu queria te dar os parabéns pela fala. A gente você sabe que hoje em dia
essas conversas virtuais, a gente vive no WhatsApp e na conversa ao mesmo tempo, né? Então, aqui no WhatsApp você está bombando, só elogios, o pessoal falando muito bem da sua fala, e eu fico muito feliz com isso, porque eu te acompanho há alguns aninhos, né? Enfim, então, a gente já teve algumas discussões que foram muito interessantes, porque eu vejo hoje um grande avanço na sua produção, no seu discurso, quer dizer, que é o nosso processo, né? Nós estamos amadurecendo as nossas temáticas de estudo, enfim. Assim, por isso eu queria te dar os parabéns, porque hoje eu vejo uma Liana com um discurso muito legal assim, sobre o tema e avançando muito nessa perspectiva, né? E como eu disse no início, eu vejo você como uma referência nesse tema hoje para o Brasil e, quiçá, para outros países aí, não só da América Latina, mas também nessa relação da Iberoamérica que a gente vem estabelecendo aí com a Rede Ótimo, enfim. Então, meus parabéns aí por tudo isso. Eu tenho, na verdade, duas colocações, não sei se são questões, mas duas colocações. Uma tem a ver com uma fala sua, que eu já tinha pensado, mas você deu um spoiler aí, digamos assim, da minha pergunta. Porque eu estava um pouco preocupado com a questão da pesquisa nesse campo, né? Cada vez mais a gente tem se lançado a fazer pesquisa em lugares que até então a gente não ia fazer pesquisa, né? Então, aqui no programa tem aparecido pesquisas muito interessantes com moradores de rua, com moradores e moradoras de rua, com pessoas que usam drogas ilícitas ou lícitas, enfim, uma série de pesquisas que nos fazem repensar um pouco mais as metodologias com as quais nós utilizamos, porque as metodologias tradicionais elas não dão conta disso, né? Elas não dão conta da gente acessar os nossos sujeitos e não dão conta da gente ter o retorno que nós esperamos naquelas pesquisas e nas metodologias tradicionais. Então, a minha pergunta ela vai muito nesse caminho das metodologias, de como você falou assim, a imersão foi a única coisa que você falou, você deu como eu disse, foi um spoiler aí, e você falou, a imersão foi uma imersão maior, com um tempo maior. Sim, eu acredito, mas eu acredito que isso deve ter dado muito mais trabalho, né? Enfim, então eu queria que se você pudesse falar um pouco mais dessas metodologias da pesquisa nesse campo, o que vocês têm feito, como é que vocês têm trabalhado para tentar romper com essas limitações que esses trabalhos devem ter e assim, os vários alunos que você citou, alunos e alunas que você citou aí, eles devem estar passando por isso. Então, uma primeira questão está relacionada a isso. Eu acho muito legal da gente pensar, porque a gente precisa romper com as metodologias tradicionais mesmo, estamos precisando avançar, né? E eu acho que você tem apresentado isso. E a segunda questão, tem um rapaz aqui assistindo, que é o Samuel, que está querendo estudar as políticas. Não é o Samuel seu, é um outro Samuel que foi me orientando de mestrado. Está querendo estudar as políticas nacional antidrogas. Você, de certa forma, falou um pouco, você disse que esse governo realmente ele acabou não só com as políticas sociais, mas, enfim, com uma série de políticas que a gente tem visto. Eu queria saber se você tem elementos para fazer uma análise, porque, assim, sim, acabou, está diminuindo, mas, assim, essa ideia da antidrogas, ela está presente, ela não deixa de estar presente. Então, assim, em nível nacional, você tem elementos para nos dizer assim, porque, na verdade, eu acho que a palavra não é acabou, a palavra ou seja, a discussão deve ser que tenha tomado outros rumos, e assim, que ações estão sendo desenvolvidas? Você tem uma ideia dessas? Assim, você pode falar um pouco sobre isso? Quer dizer, é só para ver se você também tem essa imersão. Eu queria um pouco te escutar falando sobre essas coisas. Mais uma vez, te agradecer, muito legal, e te passar essa bola. Tá, joia. Obrigada, Helder.
você começou falando de moradores de rua, e eu queria lembrar o meu Samuel, você tem um, eu tenho um também, o meu Samuel Coelho, ele fez o mestrado dele com o Centro Pop. O Samuel é nosso, que ele já foi aqui, já está aí, hein? O Samuca é nosso. Eu falo que é irmão gêmeo do Adriano. E o Samuca fez um trabalho muito, mas muito bonito em 3 centros pop daqui da região de Vitória, lá da região de Vitória, analisando os profissionais que cuidam e que trabalham nesses espaços de pessoas em situação de rua, né? Os centros pop é uma política também, e é uma política que dialoga com as políticas sobre drogas, mas que recebem os moradores em situação de rua durante o dia. E ele se envolveu demais com essa pesquisa, eu te garanto que ele tem material para escrever mais muita coisa, porque ele não conseguia olhar só para os profissionais e se envolvia também com essas pessoas em situação de rua. Mas, com relação às nossas políticas de drogas, eu acho que a palavra é essa mesmo, não acabou, ela retrocedeu por conta das pessoas colocadas, num primeiro momento, o Osmar Terra, que retorna para o âmbito federal, a Senad, que é toda usada, eu não sei qual a palavra que eu te digo, mas por militares e por pessoas conservadoras e que não chamam mais para o diálogo aquelas pessoas que têm um discurso um pouco mais avançado, que querem propor redução de danos, que querem fortalecimento do SUS, do CAPES e da reforma psiquiátrica. Então, assim, a gente acabou, eu acho que se a gente comparar, Helder, o que aconteceu conosco no PELC, assim, cortamos relações, não queremos mais falar com vocês, não queremos saber da proposta de política de esporte e lazer que vocês têm para nos oferecer. A mesma coisa aconteceu nos estudos, ou no âmbito das políticas de drogas, redução de danos, eles não podem nem falar, e educação sobre drogas na perspectiva da prevenção, quer seja universal, quer seja seletiva, quer seja indicada, eles nem sabem que existe. Então, esse retrocesso que eu te digo é voltar para políticas de droga daquela época que diziam assim, esporte não é droga, pratique. Isso para eles é uma política de droga. E isso para nós não é nada. Então, foi cortado o diálogo e a gente não tem mais acesso ao que está acontecendo. O que nós fazemos é fortalecer a nossa associação, que é a ABRAND, Associação Brasileira Multidisciplinar sobre Drogas, e que agrega profissionais de diferentes áreas do conhecimento para construção de conhecimento nessa área, mas nesse momento com muita dificuldade. Porque quando eles conseguem acessar um Carline da Unifesp, eles conseguem muita coisa, né? E sobre as metodologias, realmente, Helder, a gente tem uma dificuldade grande em acessar as pessoas e em adquirir confiança da parte delas, né? Então, ultimamente, a gente tem feito trabalhos a partir da resposta de questionários via celular, com os pesquisadores em sala de aula, tentando buscar isso, mas a gente reconhece que existe uma dificuldade. Uma outra possibilidade são as pesquisas qualitativas, mas essas onde você consegue ter mais resultados, mais informações de poucas pessoas, mas de uma maneira mais aprofundada do que essas outras possibilidades que podem estar um pouco
mascaradas ou subinformadas. Algo que a gente usa nas pesquisas qualitativas é o informante-chave, a gente usou muito isso lá na pesquisa com os skatistas, né? O informante-chave, depois ele entra naquele processo de bola de neve, um vai te mandando para outro, que vai te mandando para outro, que vai te mandando para outro, e são pessoas que, quando uma indica a outra, você já chega ali com um nível de confiança um pouco maior. A gente lança a mão desses recursos. E, de uma maneira geral, a gente também usa dois instrumentos validados internacionalmente, que são o Audit e o Assist. O Audit avalia níveis de comprometimento com o uso de álcool, né, a partir de 10 questões, e o Assist avalia o comprometimento com as outras drogas, as drogas ilícitas. Então, o que a gente tem tentado fazer nas nossas pesquisas? Mesclar o máximo possível de técnicas para poder conseguir alguma informação mais relevante. Mas a gente também tem observado que, depois dos levantamentos quantitativos, existe uma necessidade muito grande da gente retornar para os grupos focais e as entrevistas em profundidade, para que as pessoas possam dar mais detalhes. Isso foi percebido na pesquisa, especialmente nas últimas, da Heloísa, que agora está levando para o doutorado com mais profundidade. Ela avaliou o lazer noturno dos jovens universitários, e também na pesquisa do Derek, que avaliou fatores de risco e de proteção dos usos de drogas. Obrigado, viu? Excelente. Perfeito, Liana. Lá no começo da live do Dorico Online, eu comentei que eu acho que dos apresentadores eu sou o mais careta, né? E eu estou achando que também eu vou ser o maior estraga-prazer desses apresentadores, porque a gente vai tem que começar a encerrar o nosso bate-papo, né? Mas antes disso, eu não poderia deixar de expressar o nosso agradecimento pela sua presença e falar um pouco aqui também do que o pessoal está achando, né? Que achou do maravilhoso bate-papo de hoje, né? Então, o Samuel Coelho da Silva, show de bola, muito bom te ouvir, Liana. Kátia Alves, belíssima fala, Liana. Francisco, Liana, muito sensibilidade e trabalho. Obrigado pela fala. Marcília, sempre maravilhosa, Liana. Fala brilhante, tema necessário. Sauana Amorim, Liana, parabéns por todo o seu empenho com a sua vida acadêmica e com seus projetos de pesquisa. Merece muito reconhecimento por todos. José Nildo, parabéns, Liana, show. Olívia, Cristina, parabéns. Mariluz também, ou seja, todo mundo aqui é unissono, né, a fala. Eu queria deixar o microfone aberto para você também, para, se você sentir acolhida, à vontade, para fazer suas considerações finais e a gente encerrar a atividade de hoje, tudo bem? Sim, tudo bem. Agradecer, mas o agradecimento eu vou deixar para o final, porque é algo que vai fechar. Mas eu preciso destacar, até para fazer justiça para o meu grupo, eu já falei da parceria e da força que a professora Ana Carolina traz quando ela se achega ao Andaluz, e tem sido uma parceiraça. E também preciso falar de outras pesquisas nossas que não foram citadas aqui. Eu quero fazer justiça para todos eles. O Josimar, ele pesquisou no mestrado os centros CAPS, né, os Centros de Acolhimento de Álcool e Droga, especialmente AD, especialmente para Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Droga, né? Ele pesquisou os CAPs da região
de Vitória, então esse foi o mestrado dele, e depois o doutorado, ele se envolveu, ele é de uma região pomerana do estado do Espírito Santo, com alto índice de alcoolismo e suicídio, por várias questões culturais, né, e ambientais. E ele desenvolveu ali um programa de educação sobre drogas no ensino médio, pautado nas habilidades para a vida. Foi um trabalho muito lindo que ele defendeu agora esse ano. Falei bastante da Heloísa, do Derek, do Samu, que eu falei agora há pouco, e nós temos os nossos caçulinhas, o Tiago Martins, que está falando sobre o Islã e os jovens negros, né, e as suas não oportunidades sociais. E a Maria Paula, que está fazendo uma pesquisa, uma revisão bibliográfica do Esquenta, né, aquela modalidade de happy hour, que bastante comum também entre nós, embora não tenha também referência brasileira para ela estudar. Ela vai apresentar o trabalho dela também no Cieló. A Heloísa não. Ixi, esqueci quem vai apresentar. Mas eu sei que é o Saulo, a Maria Paula e o Derek. Esses três vão ter trabalhos do Andaluz, e mais a Camila com a Carol, um outro trabalho do Andaluz. Mas, gente, eu preciso, então, agradecer imensamente a oportunidade que o Helder me deu. O Helder sempre faz desafios para nós todos do campo do lazer, e esses desafios nos faz crescer, ele nos ajuda a ampliar as nossas redes de relações, ele é sempre essa referência que está alinhando muitas coisas, muitos grupos, muitas ideias, enfim. Agradecer ao Helder por ser essa pessoa à frente dos estudos do lazer hoje, e essa referência para todos nós. Agradecer ao Oricolé pelo carinho com que sempre me acolheu. Eu tive que pedir um afastamento, mas estou sempre próxima de vocês. E agradecer a todas as outras pessoas que dispensaram tempo, né, Rejane, Nildo, o pessoal do Oricolé, a Carol com seus alunos, Samuca, que já não está mais com a gente, todo o grupo do Andaluz, enfim, todas as pessoas que puderam estar aqui com a gente, que possam levar essa discussão para outros ambientes, pensando, né, que a questão de proibicionismo e antiproibicionismo está mais na possibilidade de respeito ao ser humano. É isso que interessa. O restante, cada um faz a sua autogestão. Lembrando, existem usos que são perigosos, principalmente para alguns grupos de risco, como são os adolescentes, mas existem adultos que sabem fazer a sua autogestão, e que a pior droga que existe é o preconceito. Então, eu termino a minha fala dessa maneira, e agradecendo muito, muito todos vocês pela oportunidade, e o meu Andaluz por estar junto comigo o tempo todo. Nós que agradecemos, Liana, foi uma satisfação tê-la conosco. Nós encerramos por aqui, eu passo para o Helder. Bom, pessoal, também quero fazer esse agradecimento à Liana, em nome do Grupo Oricolé. Como eu disse, Liana, você deu um show aqui, todo mundo está elogiando, e, nossa, muito obrigado. Eu sei que nesses tempos pandêmicos, né, nós estamos sendo bombardeados com lives e com trabalho remoto, enfim, e você não hesitou em atender o nosso pedido. Foi no mesmo momento que eu te convidei, a gente tinha discutido o seu nome há algum tempo, e você já aceitou de pronto. Então, muito obrigado por isso. Eu sei que nós estamos vivendo um período muito difícil, mas eu acho também, como eu disse no início, esse momento é um momento também da gente resistir e lutar, construir conhecimento, difundir e poder compartilhar aquilo que a gente tem construído, que é um conhecimento baseado na ciência, é um conhecimento
que é algo que é construído a duras penas e a um bom tempo aí de dedicação, é muito importante. Então, muito obrigado por isso. Eu quero te pedir para que a gente possa disponibilizar, nós gravamos essa reunião, disponibilizar, porque nós temos disponibilizados todos os Auricolines no nosso canal do Auricolé, e tem sido um ótimo material, não só para que as pessoas assistam depois, mas também para aulas. Então, as pessoas têm citado muito isso, porque nós temos passado por diversas temáticas e isso tem sido muito importante, inclusive, para outras pessoas que querem vir depois e construir conhecimento a partir disso que a gente construiu aqui. Então, é isso. Muito obrigado a você. Muito obrigado ao Alan por disponibilizar o seu tempo aí para estar conosco também. E a todos e todas que estão aqui hoje conosco, já fazendo o convite para próximo